Hoje vamos apresentar um overview do paper Zero Shot Super Resolution Using Deep Internal Learning, que faz os seus experimentos de forma controlada. O grupo é composto por eu, Tamires, a Giovana, que somos mestrandas, e o Alexandre, que é doutorando. Todos nós somos pesquisadores na área de Machine Learning e por isso escolhemos um artigo da área para analisar. Antes de entrar em detalhes do paper, é importante entender os conceitos relacionados. O primeiro conceito é o conceito de superresolução, que é um problema que busca gerar uma imagem de alta resolução a partir de uma imagem de baixa resolução. Então, partindo de uma imagem como essa da esquerda de baixíssima resolução, a técnica tem como objetivo obter uma imagem como essa da direita, que é de altíssima resolução, onde todos os pequenos detalhes podem ser vistos. Os trabalhos anteriores a esse utilizam técnicas de aprendizado supervisionado através de redes profundas. Além disso, para o treinamento são utilizados pares de imagens, onde temos uma imagem de alta resolução e uma imagem de baixa resolução. Essas imagens de baixa resolução geralmente são geradas a partir de downscaling da imagem de alta resolução. O treinamento dessas redes são feitos de maneira exaustiva e às vezes demoram até semanas para ser completo. Mas o principal ponto negativo desses trabalhos é que eles atingem boas performances somente quando os dados de teste apresentam as mesmas condições de treinamento. E essas condições podem ser, por exemplo, o downscaling utilizado, o ruído que tem na imagem, a compressão que foi feita. O autor ainda utiliza do conceito de Zero Shot Learning, que pode ser explicado da seguinte forma. Em tempo de teste, o classificador é capaz de classificar uma imagem, mesmo sem ter aprendido exemplos dela durante o treinamento. Como essa imagem, por exemplo, que foram utilizadas imagens de dígitos no treinamento, mas no teste queremos classificar imagens entre as classes A e B, que nunca foram vistas no treinamento. Existem diversas maneiras de resolver esse problema, mas para o paper em questão, só essa ideia é suficiente. Agora que entendemos um pouco dos conceitos envolvidos, vamos ver qual a proposta do autor para resolver esse problema. O trabalho divide as imagens utilizadas para superresolução em duas classes. Primeiro, a imagem ideal, que são imagens de baixa resolução, que são geradas a partir de imagens de alta resolução, por downscaling, que é feito utilizando um kernel específico e pré-definido. Normalmente, o kernel utilizado é o bicúbico. Além disso, ela não possui nenhum artefato adicional. Já nas imagens não ideais, o downscaling da imagem é feito utilizando um kernel não específico e as imagens podem conter artefatos, como ruídos diferentes e compressões diferentes. O autor aponta que os trabalhos anteriores resolvem o problema muito bem para imagens ideais, mas sua performance cai quando o teste é feito em imagens não ideais. Buscando resolver esse problema, o autor utiliza informações de estatísticas internas de uma imagem. Essas estatísticas mostram que pequenos patches da imagem, como por exemplo 5x5 ou 7x7, se repetem em toda a imagem. Esse efeito ocorre entre múltiplas escalas. Podemos observar esse efeito nessa imagem, onde o padrão dos parapeitos se repetem ao longo da imagem. Outra estatística utilizada pelo autor é que partes da mesma imagem possuem entropia interna pequena, enquanto patches de imagens distintas possuem entropia maior. Então, a partir dessas estatísticas de imagens naturais, o autor propõe a construção de uma rede neural profunda que trata casos de imagens não ideais a partir de um treinamento não supervisionado, o que ele chama de Zero Shot. A estratégia do autor, ela também explora esses padrões de repetição internos da imagem. Bom, o treinamento desse modelo Zero Shot ocorre ainda de maneira mais simples do que os tradicionais Zero Shot, utilizando apenas a informação da imagem que será testada, podendo ser classificado então como modelo de autossupervisão interna. Não há treinamento prévio, o treinamento é feito durante o teste. A estratégia proposta é explorar a recorrência de informação dentro de uma mesma imagem, mesmo que isso ocorra em pequenos patches de imagem de 5x5, 7x7, até 12x12, qualquer patch pequeno, como comentado anteriormente. O autor deixa claro que a informação de degradação da própria imagem é mais relevante do que de casos externos, pois por mais variado que o conjunto de treinamento seja, com o máximo de dados externos, máximo de dados variados para generalizar, o processo de aquisição de uma imagem muda de uma imagem para outra, pois as câmeras dos sensores mudam, tanto nas lentes como nas funções de dispersão de ponto das imagens, como nas condições individuais da captura, que diz respeito, por exemplo, aqui a tremidas involuntárias na câmera no momento de captura ou difíceis condições de visibilidade no momento da captura. A solução permite melhor generalização, pois o processo de treinamento independe de treinamentos anteriores com imagens de condições pré-determinadas.
Então, ao contrário do que é proposto nas figuras à esquerda, na figura A técnica apresentada pelo artigo é responsável por realizar um novo treinamento para cada imagem que é testada no modelo. Como o modelo proposto é simples, o tempo de treinar e avaliar uma imagem nesse modelo é equivalente ao tempo de avaliação em modelos treinados de forma supervisionada tradicionalmente. O modelo proposto é uma rede totalmente convolucional, composta de 8 camadas, com cada camada contendo 64 canais, o que permite múltiplas escalas de entrada de dados. No processo de treinamento, o autor realiza, então, o downscale da própria imagem que será testada em diferentes escalas, utilizando diferentes kernels e por uma escala configurável para cada problema. Quanto mais variações são realizadas em tempos de treinamento, melhor o resultado. Porém, o tempo total também será aumentado. É necessário, então, que o usuário do modelo leve em consideração o trade-off entre o tempo de execução e a qualidade da saída do modelo. E ela é configurável, e a decisão fica totalmente a cargo do usuário. Pode-se ver na figura da direita, a figura B, um pequeno esquemático de como é o processo de treinamento desse modelo supervisionado. Então, na esquerda, no modelo A, a gente tem o treinamento realizado na fase de treinamento, seria o quadrante superior à esquerda, um treinamento realizado em cima de um grande conjunto de dados em uma fase inicial, e depois esse modelo é transferido para a fase de teste, do qual a imagem testada é então gerada a alta resolução dela. No nosso treinamento proposto aqui no artigo, a própria imagem serve como imagem de treinamento através do downscale, do qual o objetivo é a própria imagem de teste. E assim você consegue gerar um modelo apropriado para aquele tipo de problema, e no final das contas você tem o mesmo objetivo do que é feito na figura da esquerda, que é a figura A. Bom, os experimentos foram divididos em dois casos: caso ideal e caso não ideal. Os casos ideais são casos com experimentos feitos com imagens ideais, obviamente. Esse tipo de caso não é o foco do artigo, porém o autor também testa as suas técnicas nelas. Os casos não ideais podem ser divididos em dois subgrupos: os kernels de downscaling não ideais e imagens com diferentes tipos de degradação. Para o primeiro, o autor propõe experimentos para testar kernels de blur em imagens mais realísticas utilizando kernels gaussianos aleatórios. Para o subgrupo de imagens com diferentes tipos de degradação, o autor utiliza três tipos de degradação: ruídos gaussianos, compressão JPEG e ruído Speckle. Para apresentar os resultados, o autor separa tanto os casos ideais como os casos não ideais, realizando tanto análise qualitativa quanto quantitativa para cada uma delas. Para o caso ideal, os resultados quantitativos, o paper obtém resultados competitivos comparado com outras técnicas supervisionadas, que foram treinadas extensivamente nas condições ideais. O autor apresenta as métricas de relação sinal-ruído de pico, também conhecida como PSNR, e similaridade estrutural, também conhecido como SSIM. Aqui nessa tabela, a técnica apresentada pelo artigo chama-se ZSSR, enquanto a DSR Plus é a técnica estado-da-arte para esse problema. Cada técnica dessas, no caso, é separada por uma barra, onde contém as duas métricas: o PSNR no lado esquerdo e o SSIM do lado direito. Bom, segundo o autor, mesmo em imagens de caso ideal, a técnica proposta chega a apresentar melhores resultados do que todas as outras técnicas quando a imagem apresenta grande quantidade de estruturas repetitivas internas, como pode-se ver nessa figura aqui. Aqui, os resultados de PSNR e SSIM são quase os mesmos entre o DSR Plus e o CSSR, onde cada um performa melhor em uma métrica. Como o nome já indica, os casos não ideais contêm imagens de baixa resolução, que não tendem a ser geradas de forma ideal. Para ambos os subgrupos, os kernels de downscaling não ideais e imagens com diferentes tipos de degradação, a técnica proposta pelo autor performa melhor do que a de outros métodos. Essas imagens são testadas a partir de um novo conjunto de dados criado pelo autor a partir do BSD-100, que foi um dos conjuntos apresentados no slide anterior e utilizados no caso ideal. No caso de kernels de downscaling, as duas primeiras técnicas são supervisionadas, onde a gente pode ver aqui nessa tabela, enquanto o BlindSR e o ZSSR são não supervisionados. Mesmo sabendo o kernel da imagem de teste, as técnicas supervisionadas não conseguem se beneficiar de tal informação, pois elas foram treinadas e otimizadas utilizando kernels específicos durante a etapa de treinamento. Por caso de imagens com diferentes tipos de degradação,
Como existem três tipos aleatórios de degradação, os resultados supervisionados se degradam de tal forma que elas performam piores até do que uma simples interpolação bicúbica, que vai ser gerada direto através da imagem com o processo garantista de resultado. O autor também apresenta alguns resultados qualitativos sobre casos não ideais, realizando experimentos controlados de degradação por aliasing, que é o caso superior, superresolução sobre o kernel de downscaling não ideal, desconhecido, que é o caso inferior, e comparando três casos não ideais com o artigo do SRGAN, que obtém resultados visuais mais pobres do que os SSR. Está disposto à direita. No artigo foram encontradas também algumas ameaças à validade. Para a classificação dessas ameaças, usamos a categorização de Cook-Wallin. É importante ressaltar que essas ameaças elas não são discutidas pelo autor. No entanto, durante o nosso estudo e análise do artigo, a gente conseguiu identificá-los. A primeira questão é a de internal validity, que foram considerados pelo autor os grupos de imagens ideais e não ideais, com condições específicas para cada um dos conjuntos. Porém, não foi analisado se existia alguma outra imagem em nenhum desses conjuntos com características específicas. Pode ser que exista alguma outra imagem que não está inclusa em nenhum dos grupos, para o qual o método não é aplicável. Com relação à external validity, ao realizar o caso não ideal, o autor ele busca generalizar ao máximo esse caso. Então, ele testa para alguns casos realísticos de baixa resolução que ele encontrou. Com relação ao construct validity, o autor ele explicita como cobrir o caso não ideal com kernels simulados, mas ele deveria ter feito mais testes qualitativos comparando as imagens resultantes. Sobre conclusion validity, ele avalia de forma quantitativa e qualitativa. A quantitativa é referente a benchmarks utilizados na área e de forma objetiva com scripts. No entanto, com relação aos resultados qualitativos, ele não cita as divergências de opinião. Ele apenas apresenta de forma subjetiva esses resultados. Sobre as diretrizes para experimentos controlados, foi gerada essa tabela em que se mapeou o conteúdo e se ele está presente ou não. O título ele é informativo, ele trata o tema e a técnica, embora não traga o termo experimento controlado. A autoria ele informa quais são os autores e as filiações, mas não traz as informações de contato. Mas elas podem ser obtidas através do website do projeto, fornecido bem na primeira página do artigo. Ele apresenta um resumo estruturado, introdução, background, planejamento do experimento, com todas as informações, mas ele não traz as keywords. Não apresenta detalhes sobre a execução, apresenta uma análise com as informações necessárias. A discussão não é feita com relação às ameaças à validade da pesquisa, embora discuta o que ele se propõe a discutir e os resultados obtidos. Com relação às conclusões e trabalhos futuros, ele conclui trazendo um resumo do artigo, mas ele não traz os trabalhos futuros. Não possui agradecimento, apresenta todas as referências bibliográficas. O apêndice não está no paper, mas pode ser encontrado no website, onde ele traz mais exemplos de kernels e de imagens. Concluindo, embora o autor diga que está realizando experimentos controlados, ele não atende todas as diretrizes para experimentos controlados, especialmente quanto à falta de comentários sobre as ameaças à validade e sobre a execução do experimento. Concluímos, então, que o autor pode ter conduzido o experimento controlado de forma equivocada e não se atentou a alguns fatores. Obrigada.